Hoje eu fiz até esboço. Eu não gosto muito de fazer esboço, mas Deus está trabalhando, está nos levando de volta às origens. E uma das palavras proféticas que Deus me deu quando eu ministrei dia 31 de dezembro lá na igreja dos meus pais em Canelinha é que esse ano seria um ano de restauração. Então, se Deus é real que Deus vai nos restaurar, eu sempre fiz esboço, né? Então vou voltar a fazer, né? Então vamos lá. Abra sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 15. Eu quero ler um texto bem conhecido. João 15. Eu não vou repetir as palavras do seu Marcinho, mas essa parte aí, porque Deus já usou ele, porque eu não preciso repetir isso daí. A gente vai seguir um outro caminho aqui, né? João. Oi? Sim, eu já vi lá. Hoje nós vamos ter a ceia, tá? A ceia do Senhor. Então, depois da palavra eu só vou ministrar rapidinho a ceia. A gente vai celebrar a ceia hoje. As crianças estão se divertindo lá? Não, tá legal. Pode deixar, gente, pode deixar. Pode deixar. Estão felizes. Quando não estão brigando, tá bom. João 15, versículo 16. João 15, versículo 16. Todo mundo achou aí? Amém. Eu já citei esse versículo enquanto estava no louvor, se eu não me engano. Diz assim, né? Não foste vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi, e vos designei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo em que meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Isto vos ordeno, amai-vos uns aos outros. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, quero te agradecer, Pai, por mais essa oportunidade, Pai, de poder compartilhar a Tua palavra, mesmo nós sendo miseráveis, pobres, cegos e nus, mesmo nós sendo falhos, Pai, mesmo não conseguindo te agradar 100%, mesmo não conseguindo sempre, Pai, alcançar as expectativas que o Senhor tem de cada um de nós, ainda assim nada pode nos separar do Teu amor. Ainda assim o Senhor continua nos amando e acreditando em tudo que o Senhor será capaz de fazer nas nossas vidas e através das nossas vidas. Te agradeço mais uma vez pelo Teu amor. Te peço que o Teu Espírito Santo ministre os nossos corações essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então, texto bem conhecido da palavra, né? Palavras do próprio Jesus, né? A minha Bíblia ela tem um diferencial que, quando é Jesus que está falando, ela fica a letra vermelha, né? Então a gente sabe que quando é letra vermelha, é Jesus falando. Isso é uma característica da Bíblia Thompson. E aqui, palavras de Jesus Cristo, né? Veja que não são as minhas palavras, né? São as palavras de Jesus Cristo. Foi Ele quem disse. Não foste vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi. Né? Quem que nos escolheu? Quem que nos escolheu? Jesus. A gente acha que é Ele, que a gente que escolheu Ele, né? A gente acha que nós estamos aqui nessa noite porque a gente quis estar aqui. Não, Ele que faz tudo. Ele que nos dirige, é Ele que opera o querer e efetuar, é Ele que coloca dentro de nós esse sentimento, né? Essa sede, esse desejo de se aproximar dEle. Então, Ele nos escolheu. O mérito seja totalmente dado a Ele.
Só que Ele não apenas nos escolheu, Ele nos escolheu com um propósito. Ele nos escolheu com um propósito para que a gente vá e dê fruto. E não é só dar o fruto, não é frutos, né? Como o seu Moacir ali usou a expressão do fruto do Espírito, né? É no singular, é fruto, né? Então não é frutos. Vades e dei fruto, e o vosso fruto permaneça. Tem que dar o fruto, e o fruto precisa permanecer. A fim de que tudo em que meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Isto vos ordeno, amai-vos uns aos outros. Então, amados, Jesus nos chamou. Jesus um dia, Ele usou alguém para pregar o Evangelho para mim, para nós. Como Deus usou a minha esposa, a Patrícia, Deus usou meu sogro para me tirar tantas dúvidas no meu começo da minha caminhada de fé. Deus usou pessoas para nos colocar nesse caminho, né? Eu passei a tarde todinha de sábado com o Fernando, né? Pode-se dizer que foi um pai na fé, né? Da Leia, do ex-esposo da Leia, né? Que hoje está com o Senhor. E ele me contou toda a história, né? Detalhe, todo o luto, né? Que a Leia viveu, né? Hoje já totalmente, uma ferida totalmente cicatrizada, né? Porque já é um luto de quantos anos, Leia? São quantos anos? 17 anos. 17 anos que tu é viúva, né? Então, já a ferida está totalmente cicatrizada, graças a Deus, né? Agora só está esperando vir pro céu com ele. Agora só está esperando. A Leia sempre diz, né, que o noivo dela agora é só Jesus, né? Mas ali, passei a tarde toda com ele, né? Então, ele contou, né, os detalhes e eu percebi que ele foi uma espécie de pai na fé, né, para a família da Leia. Então, cada um de nós aqui, Deus usou alguém para plantar uma sementinha do bem, e hoje estamos aqui, né? Estamos aqui. E quando Deus nos chamou, usando alguém, por intermédio de alguém, Ele nos chamou com um propósito. Ele nos chamou com um propósito que a gente possa apresentar a Ele um fruto. Agora, por que fruto no singular? Por que não é fruto no plural, né? Como muitas vezes nós escutamos pregadores, pastores no passado usar essa expressão, usar esse texto aqui no sentido de ganhar almas. Eu não considero totalmente errado, né? Não digo que é totalmente errado, mas o fruto aqui no singular, né? Na minha leitura atualizada dos dias de hoje, diz respeito a uma mudança interior, né? Deus me escolheu, me designou para produzir um fruto, uma mudança interior. O seu Moacir aqui acabou de citar o fruto do Espírito, né? Que está lá em Gálatas 6, né? Eu vou repetir aqui rapidinho, vou fazer a leitura para ficar documentado, gravado, registrado. Se alguém quiser acompanhar, Gálatas 5, né? Gálatas 5 vai dizer a partir do versículo 19, né? Gálatas 5, a partir do versículo 19. Todo mundo achou aí? Gálatas 5, a partir do versículo 19. Aqui diz: as obras da carne são conhecidas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos preveni, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto, ó, o fruto de novo aí, ó.
O fruto do Espírito é amor, gozo, ou alegria, né? Paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos tornemos convencidos, irritando-nos uns aos outros e invejando-nos uns aos outros. Queria repetir essa frase aqui, ó. E os que são de Cristo. Tem alguém aqui que é de Cristo Jesus aqui? E os que são de Cristo Jesus. Olha só o que ele diz aqui, ó. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências, ou paixões e desejos. Eu vou perguntar aqui, quem aqui já crucificou totalmente a sua carne com as suas paixões e desejos? Isso aqui está ligado ao fruto, porque o fruto, quando Jesus disse, né, eu vos designei para que vades e deis fruto, esse fruto é uma mudança interior. Quando Deus nos criou lá no Jardim do Éden, Ele criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Essa palavra imagem, no hebraico, lá no original, diz respeito ao caráter de Deus. Então, Deus, quando nos criou com a sua imagem, Ele criou com o caráter dele. Ou seja, o que é a palavra caráter? Caráter é um conjunto de características. Isso é caráter. Então, Deus nos criou com um conjunto de características dele, com o caráter dele. E a partir do momento que Adão e Eva pecaram lá no Jardim do Éden, quebraram um mandamento dado por Deus, esse princípio foi quebrado, eles perderam esse caráter de Deus. Então hoje o ser humano não é mais parecido com Deus. Nós aqui estamos num processo, né? Quem entende que o seu alvo aqui nessa terra é se tornar parecido com Jesus, né? Está no processo, buscando a cada dia ficar um pouquinho mais parecido com Ele. E se você não desistir, não lançar a mão do arado e olhar para trás, eu acredito que até a volta de Jesus a gente vai estar um pouco melhor e mais parecido com Ele, né? Mas a Bíblia diz em Romanos, olha só o que a Bíblia diz em Romanos capítulo 1. Romanos capítulo de número 1. Romanos capítulo 1, versículo 20. Todo mundo achou aí? Romanos capítulo 1, versículo 20, diz assim, ó. Pois os atributos invisíveis de Deus, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que foram criadas, de modo que eles são inexcusáveis. Uma outra versão, indesculpáveis. Vou repetir para você entender o que está escrito aqui. Deus, por intermédio de São Paulo, aqui escrevendo a igreja em Roma, ele está falando o seguinte, que os atributos invisíveis de Deus, ou seja, características de Deus que a gente não vê, é invisível, né? Desde a criação do mundo, desde que o mundo foi criado. Aí ele vai dizer, tanto o seu eterno poder, poder de quem? O poder de Deus, né? A manifestação do poder de Deus, como também a manifestação da sua divindade. Tudo isso, os atributos de Deus, a criação, o poder de ter criado o mundo, né? A criação do mundo e também a sua divindade, tudo isso aí se entende. São Paulo está dizendo que tudo isso é compreensível, tudo isso é entendível. Tem essa palavra na língua portuguesa? Não tem, né? É compreensível, é fácil de entender, é lógico, né? Se entende como? Claramente. E claramente se vê, ele diz. Além de se entender, a gente vê. E como que vê? Como que faz para ver? Aí ele diz, pelas coisas que foram criadas. Então, quando eu olho para aquilo que foi criado,
Quando eu olho para a beleza da criação, quando eu olho para a perfeição da criação do homem, como é que o homem é gerado, né? O espermatozoide do homem entra dentro do óvulo da mulher, no período que ela está fértil ali, né? O ovário da mulher ali, as trompas ali, libera um óvulo que se encontra com esse espermatozoide, que na verdade esse espermatozoide é um sobrevivente, né? Porque são, não sei se são centenas, milhares de espermatozoides que estão concorrendo, né? Muitos morrem no meio do caminho, né? Por causa daquela mucosa ácida que tem ali dentro da... Uma célula pode ter até 3 trilhões. Uma célula pode ter até 3 trilhões? É, mas depende, é porque o homem ele tem 4 neurocínios. As mulheres, no ovário delas... No ovário, Fala um pouquinho mais alto. No ovário da mulher tem 4x. Do homem tem 2x e 2... Não é cromossomo que chama? E 2Y. Aí, se for do Y... Deixa eu explicar, vamos lá. Aí, se for do Y, vai ser um menino, que aí vai pegar o X da mulher com o Y do menino, vai ser um menino. Aí, se pegar o X do homem com o X da mulher, deve ser uma menina. É que existem 4, vamos supor, portinhas, e aí só uma vai ser liberada para a corrida. Às vezes são vários menininhos correndo. Não tem menininha no meio. Isso aí eu não sabia, não. Então, tipo assim, a menina não concorre com a menina. É porque são várias partezinhas. Então, o menino não concorre com a menina. O homem não concorre com mulher. Aí, ó, que chique. Isso aí eu não sabia, não. Deus já fez tudo certo. Deus já fez tudo perfeito, né? Lá no começo, antes da fecundação, o homem não podia concorrer com a mulher. E hoje em dia estão querendo concorrer, né? E hoje em dia o movimento feminismo e o machismo também, né? A mulher tem na frente, né? Deus já abre segunda mulher. Mas enfim, né? Milhões ali de espermatozoides para alcançar para fecundar um óvulo, né? Que vai gerar um bebê, né? Ou às vezes gêmeos, né? Ou quadrigêmeos, né? Tem até gêmeos de 6, acho que tem, né? Mas gêmeos não concorrem na corrida. É que depois, a partir de aí pode que ser tem seja os dividido. univitelinos e os bivitelinos, é isso? Daí eu não sei. Acho que ele entende. Mas vamos lá, vamos adiantar a pregação aqui que eu não quero me estender demais, né? Eu até já mudei a pregação aqui, eu tinha preparado uma outra coisa, mas o Espírito Santo já mudou tudo aqui, glórias a Jesus. Então, amados, eu citei como exemplo a beleza da formação do homem, né? Mas a gente poderia citar aqui as cores, né? Dos milhares e milhares de espécies de peixes que tem, milhares de espécies de animais, né? Cada um com uma função distinta, com uma cor diferente, os insetos, né? É incrível a perfeição do universo. Como que alguém seria capaz de duvidar da existência de Deus, sendo que a própria natureza, a Bíblia está dizendo aqui que toda a criação de Deus, né, o seu eterno poder, a sua divindade, se entende e se vê claramente. Se vê claramente pelo aquilo que foi criado. Por quê? Porque a criação revela a Deus. Tem uma música infantil, enfim, que fala sobre a formiguinha, que ela trabalha, ela gosta de trabalhar, ela é organizada, né? As abelhas também nos ensinam, né? Sim. Então a criação de Deus, até os insetos ensinam ao homem como proceder, a guardar para o inverno, né? A não consumir a um colaborar com o outro, porque imagina, a formiga ela é tão pequena e elas conseguem carregar objetos, né? Enfim, alimentos tão grandes, né? Comparados ao tamanho delas, né? Que são miudíssimas, né? Uma ajudando a outra, com a colaboração da equipe, o senso de organização que elas têm, assim, sabe? Tem estudo até em cima das abelhas e das formigas, entendendo a complexidade delas, da organização de tudo, e passando para o homem, sabe? Então, tipo, Deus é tão perfeito que na criação dele, eu acho que ele pensou em tudo, assim, sabe? Se a gente começar só a refletir sobre isso, né? Nossa vida eu acho que seria tão melhor, assim, eu sou muito ligada assim, à natureza, eu gostaria de morar num lugar com flores, assim, no campo mais tranquilo, assim, né? Fora da cidade, só que felizmente hoje a gente tem, né?
tem os filhos para estudar, a gente fica se amarrando no trabalho, na cidade, né? Mas a gente quer no futuro próximo, se Deus permitir, morar bem assim, bem longe, assim, do marido. No sítio? Eu gostaria de me Seu, preocupar... meu sogro tem o mesmo sonho. Eu gostaria... Tinha? Eu acho assim, ó, a essência de Deus com a mulher era o quê? Cuidar mais do lar, dos filhos, né? Ter aquela casa cheirosa, bem cuidada, aquela coisa da mulher mesmo, né? Aquele capricho de colocar o café da manhã, de escolher uma flor, né? De ela manter a essência dela com a calmaria de tudo, se a gente for perceber. Só que a loucura do dia a dia foi afastando a gente disso, a mulher. Só que a mulher afastada disso, ela fica ansiosa, ela fica preocupada, ela desestabiliza o homem. Porque se a gente for estudar, pensar bem no projeto de Deus, o homem, por que o homem é mais forte, o homem mais velho? Para ele correr atrás de tudo, a mulher poder ficar mais e guardar a casa e o lar dela. Só que foi tudo trocado. O projeto de Deus, né? Mas foi tudo bagunçado. Então hoje assim, ó, porque uma mulher fica em casa com os filhos não é melhor? Não é? Porque ela consegue cuidar da casa, levar comida, ela tem um trato melhor com o filho, né? Não sei, eu acho. Mas tá certo sim. Né? Não sei se eu estou sendo muito, né? Só que hoje em dia, assim, a vida tá tão louca, a loucura mas de isso tudo, não é de tudo Deus. que... Não, jamais, claro. Isso foi imposto pelo inimigo. Mas a gente foi aceitando aos pouquinhos, né? Sim. Tirou a mulher, porque tu tem que ter tudo, né? Tem que ter as coisas, adquirir. O diabo, quando foi tentar não tem. Todo mundo tem liberdade para falar aqui. Eu já li um negócio que diz assim, que começou isso tudo quando lá na indústria, já não está na indústria, quando a mulher começou a querer trabalhar, se emancipar, e começa tudo aí. Olha que raiz, que coisa louca, né, do inimigo. Quando a Eva foi na cruz. Tá, enfim. O que acontece? Eles começaram a produzir as papinhas rápidas para a mãe que trabalhava lá nos Estados Unidos. Dar papinha rápida para poder trabalhar, porque ela não conseguia cozinhar. Né? Aí já vai perdendo a mulher a essência até da cozinha, porque quanto menos tu cozinha, melhor mais ruim vai ficar a tua comida, porque cozinhar é hábito. Aí o que acontece? Aí já começa ali, a mulher querendo ir trabalhar para conseguir financeiro, mas pensa comigo, a mulher trabalhando, ela para ter o financeiro, ela ia ter que comprar o que ela não consegue estar na casa dela, então não é inteligente a gente sair para trabalhar, para comprar o alimento, ou enfim. Quando a gente tem casa, a gente consegue fazer com mais qualidade. Mas já começou lá atrás. E a gente não cozinhando, não tendo capricho e cuidado com aquela alimentação, a gente prejudica o corpo. Um corpo doente fica com a alma doente. E uma coisa já é outra, se a gente for pensar. Gente, nossa, não sei se eu tô louca, né? Hoje eu tenho um entendimento um pouquinho mais ampliado em relação a essa questão, né? Houve um tempo na minha vida que realmente eu acreditava, principalmente por causa do texto lá de Gênesis, né? Quando a Bíblia diz que a mulher foi criada da costela do homem para ser a sua adjutora, né? Que isso no original significa auxiliadora, ou tem um outro significado no hebraico que é aquela que completa a sua vida. Então a mulher ela foi criada por Deus para completar a vida do homem. E aí lá no Novo Testamento, quando a Bíblia diz, Paulo escrevendo aos Efésios, dizendo que as mulheres, vós mulheres sejam submissas aos vossos maridos, aí a gente aprendeu que a palavra submissão vem da palavra sob uma missão. Então quando Deus diz que a mulher tem que ser submissa ao marido, ou seja, a mulher está com uma missão sob a missão do marido. Então o marido tem uma missão, o Fúvio trabalha no banco, ou o Fúvio tem médico, ou, enfim, o seu Marcílio é representante comercial, eu sou pastor. Qual que é a finalidade da mulher? Ela está sob a missão do marido, então ela vai auxiliar o marido a cumprir a missão dele. Agora, ela pode auxiliar de várias formas. Ela pode auxiliar cuidando da casa, ela pode auxiliar cuidando dos filhos, mas ela também pode auxiliar trabalhando fora, não tem problema. Se você for ver a mulher de Provérbios, abra aí Provérbios 28. Essa aqui é a mulher dos sonhos, tá? Essa aqui é a mulher dos sonhos, que também, no caso aqui está falando da minha esposa, né? Provérbios 31, na verdade.
e que também é uma representação da igreja, porque, para quem não sabe, mulher na Bíblia é uma figura da igreja. Todo mundo sabia disso? E quando a Bíblia fala de mulher, a mulher é uma figura da igreja. Jesus é o noivo, que vem buscar a sua noiva. Provérbios 28. 31, perdão. A partir do versículo 10. Então isso aqui vale tanto para as mulheres, mas também vale para nós homens. Por quê? Porque nós somos a igreja de Jesus, né? Então diz aqui, mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede muito de rubis. O coração do seu marido confia nela, e a ela não falta riquezas. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho, olha só, busca lã e linho e trabalha com mãos hábeis. Então essa mulher aqui, ela busca a lã e o linho. Ela aqui está falando de uma costureira, alguém que tem um trabalho, né? Trabalha com mãos hábeis. É como os navios mercantes, de longe traz o seu pão. Ou seja, a mulher virtuosa, ela também ajuda a trazer o pão. Ela ajuda a contribuir no pão. Ainda de noite se levanta, dá mantimento à sua casa. É uma mulher que acorda cedo, né? E a tarefa às suas servas. Examina uma propriedade e adquire. É boa de negócios. Sabe fazer negócio. Planta uma vinha com os frutos das suas mãos. Cinge os seus lombos de força e fortalece os seus braços. Prova e vê que é boa a sua mercadoria. Ela ainda sabe analisar até aquilo que ela está fazendo, se é bom ou se não é. E a sua lâmpada não se apaga de noite, né? Está falando de uma... Lembra da parábola das 10 virgens? 5 tinham azeite e 5 não tinham azeite. 5 eram prudentes, 5 não eram prudentes, né? A mulher virtuosa, a lâmpada dela não se apaga. Ou seja, ela pertence àquelas 5 que têm azeite na lâmpada. Está sempre se alimentando do óleo, né? Estende as suas mãos ao fuso e as palmas das suas mãos pegam na roca. Não pede para me interpretar agora porque eu não me lembro. Abre os braços aos pobres e estende as mãos aos necessitados. Olha só que tremendo. Mulher virtuosa é alguém que abre a mão para os pobres e estende a mão para os necessitados. Não teme por causa da neve, não fica preocupada com o inverno, pois toda a sua casa está vestida de lã escarlate. Lã escarlate, o escarlate fala do sangue de Jesus, né? O sangue carmesim, né? Então a mulher virtuosa é aquela que consegue atrair a família para Jesus, né? E faz com que essa família seja revestida pelo sangue de Jesus. Faz para si cobertas de linho fino e de púrpura é o seu vestido. Seu marido é respeitado nas portas, quando se assenta com os anciãos da terra. Faz roupas de linho fino e as vende. Ela é uma comerciante. E a entrega cintas aos mercadores. A força e a dignidade são os seus vestidos. Ri-se do dia futuro. Ela acha graça do futuro ainda. Uma mulher prendada dessa, como diz o gaúcho, ela vai dar risada do futuro, não vai dar furo. Só pode dar, né? Mas aí, pastor, ele se refere a vários tipos de mulheres. Sim, Isso não cabe tudo dentro de uma pessoa só. Pode ser masculino. É por isso que o autor está dizendo, quem achará? O homem, trazendo para o lado do homem, nem todos nós conseguimos fazer todas essas coisas. Que eu preciso de ti, outro precisa sim. Bom, Ninguém tem todos os dons. Violão, pregar, eu não preciso dos outros, eu faço tudo, né? Então a gente, como igreja, é um corpo. Mas ali são virtudes que tu encontra nas mulheres, uma, outra. Assim como o fruto do Espírito, todo o fruto se encontra só em Deus, aqui a mulher virtuosa estaria falando de uma igreja perfeita. Uma mulher perfeita, um homem perfeito. Quem é que é perfeito? Deus é perfeito. Quando ele fala da mulher, ele fala do corpo dele, que são várias mulheres, né? E uma tem um dom, outra é comerciante, outra é isso. Bacana isso. Só vou terminar de ler aqui, já que eu comecei, né? Então aqui, abre a boca com sabedoria e a instrução fiel está na sua língua. Olha pelo governo da sua casa, e aí agora pegou aquela parte que a Juliana falou no começo, né? Ela se preocupa com o governo da casa, né? E não come o pão da preguiça. De novo a Juliana que falou das formiguinhas, né? Formiguinhas são trabalhadoras, né? Levantam-se os seus filhos e me chamam de bem-aventurada. O seu marido também a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas és superior.
né? Enganosa é a graça e passageira a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, esta será louvada. Dá-lhe do fruto das suas mãos e louve-na nas portas das suas obras. Isso aqui está falando da minha esposa, tá? Que não está aqui hoje, mas depois eu faço ela ouvir essa gravação. Então, amados, essa E mulher... ela é quase tudo isso, né? É. Se tivesse só, tem que tivesse quase. Com certeza. Tudo. Mas por que eu estou lendo esse texto, né? Mas ela é de carne, Juliana, e também como carne sente os baques da vida. Com certeza. Nenhum de nós, como o senhor Marci falou aqui, bem lembrado, nenhum de nós tem todos os dons, nenhum de nós sabe tudo, nenhum de nós consegue viver uma perfeição. Deus nos fez assim, com limitações, com fraquezas, com debilidades, com carências, para que a gente possa se completar no outro. Por isso que o primeiro mandamento está ligado a uma dependência de Deus, né? Amarás o Senhor teu Deus de toda a força, alma e entendimento. E o segundo mandamento, amarás o próximo, a dependência do próximo, né? Sozinho a gente não consegue formar um corpo, a gente falou aqui antes. Então o projeto de Deus é dependência dele e dependência do próximo, né? Então não tem ninguém. Só que quando a gente olha para um texto desse daqui, quando a gente olha para o fruto do Espírito lá em Gálatas 5, quando a gente olha para um exemplo de mulher aqui que representa a igreja, e também vale para as mulheres, né? Mas vale para todos nós. Um exemplo de uma mulher perfeita, uma mulher virtuosa, né? A mulher dos sonhos, pode-se dizer. A gente então encontra aqui o padrão de Deus. Então quando a Bíblia diz que eu vos designei para ir e dei fruto, é como se a gente pudesse enxergar um texto como esse daqui e olhar isso como um alvo, está entendendo? Como uma meta a ser atingida. Então o fruto está ligado a isso, a uma transformação contínua, há uma mudança contínua que Deus quer me levar nessa caminhada de seguir a Jesus, ao ponto de alcançar essas transformações que vão me deixar uma mulher, como igreja, né, cada vez mais parecido com esse padrão divino, né? Embora sempre vai haver essa dependência uns dos outros, até o fim, né? Porque ninguém vai alcançar a perfeição aqui na Terra, né? Mas eu preciso saber que é possível. Agora, voltando aqui para o Romanos 1, para não perder o raciocínio e já ir finalizando, tá? Que eu não quero me estender mais. Então, a Bíblia fala que a beleza da criação, a perfeição da forma que Deus criou todas as coisas, nos tornam indesculpáveis. Ou seja, ninguém vai poder chegar dentro de Deus e usar algum argumento, né, para dizer que não tinha nada nessa terra que poderia remeter a Deus e me levar a uma fé em Deus, né? Ninguém vai poder usar esse argumento. O texto está dizendo aqui, de modo que todos se tornam indesculpáveis. Por quê? Porque a criação de Deus é algo tão perfeito, né? O poder dele, a manifestação do poder dele, a forma que o mundo foi criado, a divindade dele, tudo isso se entende e se vê claramente pela forma, pelas coisas que foram criadas, pela perfeição da criação da natureza. Então, diante de Deus, ninguém vai poder dizer, não tinha motivo para crer em ti, Senhor, porque não tem nada que comprovava isso. E aí ele continua dizendo, para mim, encerrando, pois tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes seus raciocínios se tornaram fúteis e seus corações insensatos se obscureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Né? Sabe o que está dizendo aqui? Quer que eu traduza aqui o que eu acabei de ler? Vou traduzir para a linguagem, na nova tradução da linguagem de hoje. Deus está falando aqui o seguinte, como o ser humano, estou falando de ser humano agora como geral, né? Mesmo com essa manifestação visível de Deus na Terra, a própria criação prova a existência de Deus. E com todas essas provas irrefutáveis da existência de Deus, a Bíblia diz que ainda assim o homem, tendo conhecido a Deus, tendo tido a oportunidade de conhecer a Deus, não o glorificaram como Deus. Ou seja, não apresentaram fruto. Lembra? Vos designei para dar fruto.
Então, quando a Bíblia diz que, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, em outra versão, Deus está dizendo assim, ó, não deram o fruto que eu esperava. Deus estava esperando um tipo de fruto, um tipo de resposta, um tipo de mudança, que não aconteceu, né? E quando isso não acontece, quando o ser humano não consegue apresentar um fruto que seja comestível, um fruto que seja de acordo com o padrão esperado de Deus, a Bíblia diz que a nossa glória, a glória do Deus incorruptível, porque Deus, lá no Jardim do Éden, Ele colocou uma roupa em Adão e Eva, era a roupa da glória dele. Por que vocês acham que Adão e Eva andavam nus no Jardim do Éden? Sabe por que eles andavam nus? Porque eles tinham a glória de Deus sobre a vida deles. E essa glória de Deus produzia neles uma característica chamada inocência, pureza, ao ponto de eles andar nu e não achar pecado. Não tinha maldade nenhuma. Mas por que com o pecado hoje... Até que não tinha o pecado. Não existia pecado. Não existia pecado. Por isso eles tinham a glória. A partir do momento que entrou o pecado do mundo, eles ficaram nus, né? E perderam a glória, né? E aí onde que entrou a maldade, onde que entrou a impureza. Hoje um homem, se olhar para uma mulher, não precisa nem tirar a roupa. Se ela tiver com uma roupa meio, como é que chama? Sensual, já é o suficiente para atrair um homem, né? Como um homem também com uma roupa sensual já pode atrair uma mulher, né? Então, o fato do homem não ter apresentado fruto, ter conhecido a Deus e não glorificado como Deus, né, fez com que essa glória fosse perdida, ao ponto de que o homem se tornou a imagem de um homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis, ou seja, semelhante a uma ave, a um animal quadrúpede ou um réptil. Para encerrar, o que Deus está dizendo aqui? Quando nós não apresentamos o fruto que Deus espera de nós, quando nós não apresentamos essa mudança de caráter, de comportamento, voltando para Gálatas 5, né? Agindo como alguém deixa eu pegar aqui rapidinho. Agindo, né, com mais amor diante da minha família, do meu cônjuge, dos meus filhos, dos meus irmãos, dos meus colegas de trabalho, agindo com alegria, mesmo em meio a circunstâncias desfavoráveis, manifestando a paz de Deus no nosso caráter, né? A longanimidade, a paciência, a benignidade e a bondade, né? Atos de bondade, a fidelidade a Deus, a fidelidade ao meu cônjuge, fidelidade aos meus irmãos, mansidão, gestos de mansidão, o domínio próprio, que tanto foi dito aqui pelo seu Moacir, né? Que numa outra versão bíblica chama de temperança, né? A língua portuguesa, bem lá na língua portuguesa, na raiz, né? Domínio próprio, a palavra de Deus diz em Provérbios, eu acho tremendo esse texto, né? Que é muito melhor o homem que sabe dominar o seu espírito, é muito melhor do que o guerreiro. Às vezes o cara é um baita de um guerreiro, um valente, né? É o exterminador do futuro, o cara se acha o máximo, porque o cara é o destruidor, né? O guerreiro. A Bíblia diz que é muito mais vale o homem que sabe dominar o seu espírito, para Deus tem muito mais importância do que um grande guerreiro. Então, o que é saber dominar o espírito? O domínio próprio, né? Autocontrole, né? Esse é um princípio que a gente chama de autogoverno. E é isso, enquanto essas coisas não há lei. Então, quando eu não manifesto esse fruto, que é o caráter de Deus, eu me torno parecido com um animal. É o que a Bíblia está falando. É forte aquele texto ali. Eu fico parecido com ave, com quadrúpede, animal de 4 patas, né? E com réptil, né? A própria serpente. Olha só, quando eu não manifesto o fruto, eu fico parecido com o próprio capeta, porque a serpente é a figura da capeta, né?
o réptil que rasteja, um deles é a serpente, né? Então eu fico parecido com Satanás. É o que a Bíblia está dizendo, né? Então, amados, eu queria encerrar essa palavra dizendo para vocês, né, que Deus ministrou, né, ao meu coração que o fruto que nós precisamos apresentar a Ele precisa melhorar. Precisa melhorar. E a começar em mim, né? Será que o fruto que eu tenho manifestado hoje, meu estilo de vida, meu estilo de comportamento, será que é um fruto que as pessoas podem comer? A Bíblia Sagrada fala que alguns produzem uma fonte de água amarga e outros fonte de água doce, né? E que tipo de fonte eu sou hoje? Será que o tipo de fruto que eu estou gerando é um fruto amargo ou é um fruto doce? O tipo de vida que eu vivo atrai ou afasta, né? Como que a minha esposa e os meus filhos, que são as pessoas que estão mais perto de mim, que convivem comigo, como que eles são tratados, né? Como que é o meu dia a dia lá dentro da minha casa? Será que está havendo essa mansidão? Será que está existindo esse domínio próprio? Será que está existindo essa longanimidade, essa paciência? Será que eu estou tendo paciência com o meu próximo? Será que eu estou crescendo em alegria? Estou conseguindo sorrir, né? Como o profeta Abacuque orientou, né? Ainda que a figueira não floresça e o produto da oliveira minta, as ovelhas sejam exterminados e não haja gado no curral, eu todavia vou me alegrar no Senhor, eu vou exultar no Deus da minha salvação. Será que eu estou conseguindo fazer isso? Será que eu sou uma pessoa fiel realmente ao meu cônjuge? Fiel na empresa que eu trabalho? Fiel a Deus? A palavra de Deus diz em Provérbios, né? Eu amo esse texto aqui de Provérbios, capítulo de número 3, que diz no versículo 3, né? Não te deixem o amor e a fidelidade, ata-os ao teu pescoço e escreve-os na tábua do teu coração. Deus está mandando aqui, pega uma placa, escreve nessa placa a palavra amor e a palavra fidelidade e pendura no teu pescoço. E anda com essa placa pendurada no pescoço todos os dias, para te não esquecer do amor e da fidelidade. Tremendo, né? Quem teria coragem? E lá no relojoeiro, mandaram fazer uma placa. Faz uma placa de prata ou de ouro aí para mim, escreve aí a palavra amor e a palavra fidelidade. Bota uma correntinha, que a partir de hoje eu vou carregar essa corrente no meu pescoço. Assim como os sumos sacerdotes na antiga aliança, eles usavam uma placa dourada na testa escrito santidade ao Senhor. Alguém nos dias de hoje teria coragem de ir lá no relojoeiro, no ourives, e mandar fazer uma placa escrito ali santidade ao Senhor e botar pendurado na testa? Você ir para o trabalho, imagina, eu fui lá para o Banco do Brasil com uma placa na testa, santidade ao Senhor. Todo mundo ia te chamar de idiota, né? Mas era assim que os sacerdotes se vestiam. Ele usava uma placa na testa e estava escrito ali, santidade ao Senhor. E todas as vezes que você olhava para o sacerdote, você ia lembrar que Deus é santo e Ele espera que nós possamos ser santos como Ele é santo. Isso é apresentar o fruto. É permitir que Deus continue o processo de santificação que Ele começou um dia na nossa vida, de purificação. Né? Eu anotei aqui no começo, né? Que eu nem li o meu esboço, mas eu anotei aqui que Deus quer nos levar a um tempo de techuvá, que no hebraico é a palavra retornar às origens, voltar à origem. É a prática de voltar às origens do judaísmo. Tem o sentido de se arrepender dos pecados de maneira profunda e sincera. Numa definição ampla, techuvá é um despertar espiritual, um desejo de reforçar a conexão entre o indivíduo e Deus. É o tempo de retornar à intimidade com Deus, de deixar de lado toda a religiosidade, os nossos métodos ultrapassados de obter o favor de Deus. Precisamos voltar à prática das disciplinas espirituais. Eu vou parar por aqui, porque senão já deu o meu tempo aqui hoje. Mas é isso, amados. Que Deus colocou no meu coração
para compartilhar hoje. Deus está nos levando de volta para a origem. Deus espera que nós possamos ter uma mudança. Tem áreas que foram citadas aqui que nós precisamos romper. Cada um sabe qual que é a área que você precisa romper. Uns aqui talvez vão precisar amar mais, outros talvez vão ter que perdoar mais, outros vão ter que aprender a sorrir mais. Está faltando um sorriso, né? Hoje eu fiz uma live, hoje meio-dia, eu mostrei que está faltando 5 dentes na minha boca. Nunca tinha feito isso na minha vida, mas na hora veio a inspiração ali, sabe? Já estou curado mesmo, seja, deixa quieto, né? Mas tem que rir. Deus espera que nós possamos ser alegres, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E o diabo está o tempo todo querendo roubar a nossa alegria. A alegria é fruto do Espírito. A alegria não depende de circunstância, é diferente da felicidade. Eu não preciso estar cheio de dinheiro na carteira para ser alegre, porque a alegria não depende de nada que é desse mundo. A alegria mora dentro de mim, ela é um fruto do Espírito. E o Espírito está dentro de nós, amém? Então, se o Espírito está dentro de nós, eu tenho que manifestar esse fruto. O que está acontecendo que eu não estou conseguindo manifestar esse fruto? Vamos orar? Aleluia. Eu quero orar e depois, na sequência, eu vou cantar uma música aqui, que é uma música do meu cunhado Gabriel, que um dia eu cheguei aqui nessa casa, aqui, quando ainda... Bom, eu sempre, mesmo depois de casado, sempre visitei essa casa aqui, é a minha segunda casa, né? E um dia eu cheguei ali na sala e eu encontrei um papel em cima do sofá e era uma música que o meu cunhado tinha feito, né, o Gabriel. E aí eu não me lembro na ocasião se eu pedi para ele, se ele me dava o papel, então pode levar. E aí eu levei aquela letra, era uma letra bem bagunçada ali. Eu levei para casa e dei uma incrementada e compus uma melodia, né? E eu fiz uma música, né? Então essa música hoje pode-se dizer que a letra é do Gabriel e a música é minha, né? Então é uma parceria minha e do Gabriel. E a música tem por título Vem Pra Mim, né? E a gente vai estar orando por essa palavra, né? Pedindo que Deus nos ajude a produzir fruto. Eu sinto da parte de Deus, eu preguei para mim hoje à noite, que eu preciso romper em algumas áreas. Algumas áreas que Deus está requerendo que eu preciso romper. E se eu preciso, como nós somos um corpo, né? Todos nós precisamos romper alguma área. Né? Amém? Então vamos estar orando e na sequência eu quero cantar essa música para encerrar. E eu vou estar lendo só mais um texto para a gente estar celebrando a ceia. Pai, em nome de Jesus, Pai. Quero te dar graças mais uma vez por essa palavra que o Senhor nos deu e te pedir agora, Pai, que teu Espírito Santo, Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, possa nos levar a um techuvá, Pai, possa nos levar a uma volta às origens, possa nos levar a uma mudança de atitude, Pai. Quebranta os nossos corações, Pai, que nós possamos ter um pouco mais de zelo, um pouco mais de respeito, um pouco mais de temor com a tua palavra, Senhor. E abandonar as práticas do velho homem completamente, Senhor. E se voltar totalmente para Ti, Senhor. Nós não queremos ser parecidos com animais, muito menos com a serpente, Pai. Nós queremos ser parecidos contigo, Senhor Jesus. Queremos apresentar o fruto pelo qual o Senhor nos colocou nessa terra, na qual Ele deve ser apresentado, Pai. Frutos que sejam comestíveis, frutos que possam, ó Deus, glorificar o Teu nome. O texto de Romanos que nós lemos aqui diz, Pai, que porque o ser humano tendo a oportunidade de Te conhecer e não tendo feito, ó Pai, o ser humano de maneira geral, Pai, acabou perdendo a Tua glória, acabou perdendo a Tua natureza, acabou perdendo a capacidade de ser parecido contigo. Mas hoje, em Cristo Jesus, nós cremos que tudo pode ser transformado, restaurado pelo poder que há na cruz, Pai, na morte e ressurreição de Jesus. Por isso nós te pedimos, Pai, transforma-nos, restaura-nos e leva-nos de volta ao primeiro amor, leva-nos de volta a esse lugar em Deus, onde a Tua glória é restaurada em nós, onde o Teu caráter é restaurado em nós. Em nome de Jesus.
Amém. Preciso de você, vem pra mim. Quero só você, só você. Preciso de você, vem pra mim. Quero só você, só você. Te amo, te amo, te amo como eu te amo, meu Jesus, meu Jesus, meu Jesus, meu Jesus. Você me transformará e me renovará. Então vem porque eu te amo. Vem porque eu te amo. Vem pra mim, meu Jesus, eu te amo. Ô Senhor, nós te pedimos, vem pra nós, Senhor Jesus. Vem pra nós, Senhor Jesus. Vem ao nosso encontro, Senhor Jesus. Vem nos transformar, vem nos modificar. Como diz a tua palavra, transforma-nos de glória em glória, Senhor. Restaura-nos novamente a tua imagem e semelhança, Senhor. Nós queremos novamente manifestar a tua glória, Senhor. O teu caráter, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a exalar esse bom perfume que aqui foi dito. Ajuda-nos, Pai, a apresentar frutos que sejam comestíveis, uma água doce, não uma água amarga. Ajuda-nos, Pai, a manifestar o fruto do Espírito Santo, Senhor. Tua palavra diz que Moisés se tornou o homem mais manso da terra. Ou que nós possamos também, Pai, exemplo de Moisés, nos tornar mansos, Pai. Como disse Jesus, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Queremos aprender, Senhor, com a humildade de Jesus. Queremos aprender a mansidão de Jesus. Ajuda-nos, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia.